Tudo bem? Mais uma videoaula minha aí, meu nome é Cauê. Bom, hoje eu trouxe uma aula aqui para vocês muito legal, né? Então vai ser a mesma aula que eu tinha dado uns meses atrás, né? Que era como você fazer a medição do CI MOSFET. Bom, mas por conta de alguns problemas e tal, eu tive que tirar aquela videoaula do ar, né? Outra também por causa da resolução dela que não estava tão boa, né? Então eu resolvi estar trazendo ela aqui para o PC, né, para explicar para vocês em desenhos, né, como funciona, como a gente pode trabalhar. A gente vai estar falando um pouquinho no multímetro digital e no multímetro analógico, como você fazer a medição deles aqui, tá bom? Bem, para efeito de aula, né, eu trouxe aqui para vocês o CI 4407, tá bom? Então, isso é o primórdio, né? Por exemplo, você pegou uma placa aí que você está suspeitando, né, desse CI MOSFET. O que você faz? Esse é o primeiro, o principal, tá? Você vai localizar o número dele, que no caso é esse aqui, 4407, tá bom? Mas aí pode ser outro, né? Vai depender de qual modelo de aparelho que você vai estar trabalhando, né? E qual marca. Bom, eu peguei aqui está, ele é da Alpha e Ômega, CI MOSFET de canal P, tá bom? Bom, então, para a gente ter uma ideia, né, legal desse grande MOSFET aqui, que ajuda bastante, né? Para que ele ajuda, né? Porque que acontece? Você usa um MOSFET geralmente em circuitos que tem bastante aplicações. O MOSFET quase todas as vezes ele tem que ser em cima, né? Você tem que colocar ele fixado a um dissipador de calor. Já esse aí, como ele é bem distribuído, ele não esquenta tanto, né? Então não tem a necessidade de você estar colocando um dissipador de calor. É lógico que a maioria, bastante modelos, né? Ele vem com aquele aquele dissipador acoplar em cima de, sei lá, um conjunto de MOSFETs. Por que ele vem? Ele vem para dar uma segurança melhor, né? Ou de repente, se o MOSFET for de alta potência, ele precisa, logicamente, de um dissipador para, né, para tirar energia, calor dele e assim deixar ele mais melhor para trabalhar, tá bom? Bom, então eu não vou estar falando aqui hoje de como funciona o MOSFET, né? Porque senão a sala vai ficar muito demorada, tá? Mas vamos falar um pouquinho, só um básico aqui. Então, eu vou ter uma tensão entre o dreno e o source. Se eu colocar uma tensão aqui, automaticamente ela não vai passar para esse lado aqui, tá? Por que ela não vai passar? Porque precisa ter a ligação do gate. Então, por exemplo, esse aqui é um canal P. Se eu tiver uma tensão positiva no dreno, tá? Vamos dar um exemplo aí de, né, 30 volts aqui, ó. 30 volts a tensão aqui. E eu tiver um pulso positivo no gate, não vai ter nenhuma tensão no source, né? Ele vai ter nada, né? Agora, se eu tiver já uma tensão negativa aqui no gate, ele vai conseguir, né, ou mais ou menos 25 volts, ou seja, ele serve para trabalhar com a onda quadrada, né, que alterna, ou seja, uma hora está positiva, outra negativa. Só que isso induz várias vezes, né, sobe e desce, então ele serve como um liga e desliga também, né, um chaveador, por isso o nome. Então fechou aqui com negativo, né, ele vai passar a tensão. Então se aqui eu tenho 30 volts, aqui também eu vou ter 30 volts, tá bom? Aqui 0 volts, 30 volts, 0 volts no source. Então, basicamente é isso aqui, tá? É lógico, a gente vai ter bastante teorias, né, que vão influenciar, tá? Pra gente entender melhor o MOSFET. Mas, o princípio bem básico é esse, né? Daí vai de você pesquisar, dar uma olhadinha, né? Se você quiser dar uma olhadinha nos gráficos, características. No caso aqui, ó, ele está especificando a corrente que tem na temperatura de 120 graus, 125 graus, né? E aí ele vai ter vários gráficos, características mostrando, tá bom? Mas isso no momento não nos interessa. Bom, então você deparou com um circuito desse, o
que você faz? Primeiro momento, né, que eu falei, joga o código na internet. Ah, Cauê, eu já joguei o código na internet. Beleza, achou ele, descobriu o canal que ele é, se ele é N ou se ele é P, né? Daí vai de você descobrir se ele é P ou N. Isso vai estar no datasheet, tá? Em cima aqui, ó, P channel, né? Então é isso aí, tá bom? Bom, então outro passo para você identificar ele é você vindo aqui, tá vendo essa bolinha que tem aqui? Bem nele aqui? Essa bolinha vai ser indicação do pino 1. Então a gente vai contar dessa maneira assim, ó, pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá bom? Então, o pino, os três primeiros pinos, ou 1, 2 ou 3, eles são o source, tá? O pino 4 é o gate. Os outros pinos do lado de lá são os drenos, tá bom? Bom, então como ele funciona? Vamos ver aqui. Um exemplo básico para vocês, tá? Eu vou representar pela bolinha azul o source, tá? Então o source vai ser a bolinha azul. Aqui. Opa. Certo? Vamos representar ele pelas bolinhas azuis. O gate a gente vai representar pela bolinha amarela, tá bom? Que é esse aqui. E os drenos a gente vai representar por marrom, a cor bem aí. Ou seja, vamos representar eles assim. Então a gente sabe que aqui esses três aqui são os source. Vamos estar colocando um S na frente, né? Para a gente estar bem sabendo que é o source. Aqui a gente vai ter o G, que é o gate, e aqui a gente vai ter o dreno, o MOSFET, que é o dreno dele. Então vamos lá. Medida com multímetro analógico. Como todos sabem, né? Com multímetro analógico a gente vai ter ponteiros. Então você vai ter que colocar na escala de x1, né? Ponta vermelha e ponta preta não alterna, tá? São os mesmos. E você vai colocar a ponta vermelha, tá? No terminal dreno. Desculpa. Ponta preta no terminal dreno. Ponta preta no terminal dreno, tá bom? Então ela está no terminal dreno. E a ponta vermelha você vai colocar no source. Ah, Cauê, por que é no terminal preto? Porque o dreno, no caso aqui, seria a ponta preta. Porque o que acontece? Lembra que a gente falou na outra vez? Ele é de canal P, esse aqui, e o outro que a gente trabalhou era do canal N. Então, o outro era o contrário. A ponta vermelha no dreno e a preta alternaria aqui. Então, nesse caso é o contrário, tá? Preta no dreno e vermelha no source. Bom, se a gente fizer isso aqui, a gente não vai ter, né? No caso aqui, ele não pode mexer, tá bom? Desculpa. Ele pode mexer. Ele vai mexer, mais ou menos vai vir até aqui, né? Ele pode vir até aqui, ele pode vir até aqui, tá? Ele pode vir até, olhem só, ele pode vir também até aqui, ó, olhem só. Até aqui ele pode vir, né? A resistência ohmica dele. Aqui eu inverti a ordem, tá? De 0, 5 e 10. Mas seria 0, 5 e 10. Porque não tem muito analógico. Mas isso aí não interessa para nós, tá? Só pra gente identificar. Só que nunca, né? Nunca ele vai poder ficar aqui, lá no 10. Ou, né? Ou nunca ele vai poder ficar no 0 total, né? Então o laranja indica que ele nunca vai poder ficar nesses dois, né? Se a gente encontrar um MOSFET que está nos dois, provavelmente ele está em curto, tá? Então vamos tirar a prova dos 9 então. Bom, então vamos dar um exemplo que ele tivesse aqui. Quer dizer que os sources estão bons. Só que não adianta você medir só um source, você tem que ir em todos, né?
Então você vai pegar a ponta de prova vermelha e vai alternar nos dois. Primeiro Source, mexeu até aqui, mais ou menos aqui. Outro Source até aqui. Outro Source até aqui, tá bom? Então isso determina que ele está bom. Também, vocês viram que aqui não, ele mexeu mais ou menos até o meio. Agora você vai colocar a ponta vermelha no gate. No gate ele não pode sair do zero, tá? Se ele sair do zero, no máximo, estourando mesmo, ele pode vir até aqui, ó, o máximo, tá? Bem máximo mesmo. Se você pegar no MOSFET, por exemplo, e vem aqui, e ele está no circuito, você tira, né, lógico, para ver se não tem um componente em volta. Mas se você mediu o circuito, ele deu mais ou menos aqui, depois você tirou do circuito, deu aqui de novo, troca o MOSFET, tá bom? Bom, então, com um multímetro analógico, é basicamente isso. É bem simples você medir com um multímetro analógico, tá bom? Vamos falar um pouquinho de cor digital agora. Cor digital é um pouco mais chato, tá? Você vai estar colocando na escala de diodo, como vocês podem perceber aqui. A ponta preta, no caso, ela vai ter que alternar nos dois. Então você vai colocar a vermelha, né? No multímetro analógico digital, isso, a vermelha no dreno. Vermelha no dreno, tá? Vermelha no dreno e a preta você vai alternar, tá bom? Então vamos alternar primeiramente pelo dreno. Pelo dreno, o que tem que aparecer na tela do multímetro, se você colocar no dreno, ele tem que ter uma resistência, né? Então, aí a resistência vai depender, ele pode ser de 50 ohms, né? 60 ohms, né? E aí vai depender de você. Você vai ter que ver lá, né, quantos ohms deu. Mas ele vai ter que ter uma resistência, ou seja, ele vai ter que ter uma continuidade boa, né? Você colocando aqui. Agora, você vai ter que, né? Lembra aquele esquema que eu falei para vocês? Você vai ter que alternar ele, né? Mesma maneira do outro. Você vai ter que alternar ele em lugares diferentes. Ou seja, ponta vermelha no dreno de novo. A preta você vai alternar no primeiro gate, no primeiro source, que ele deu uma continuidade, né? Ou seja, uma resistência. No segundo, ele dá uma continuidade, uma resistência. No terceiro também. Agora, no gate, prestem bem atenção. No gate, ele tem que dar ou infinito, é claro que não vai estar escrito infinito, vai estar só o símbolo de I, né? Ou uma resistência muito alta, por exemplo, 10 mega ohms, né? É lógico, na escala de continuidade não vai dar 10 mega ohms, então é bem provável que seja o I, né, de infinito. Bom, isso, resistência alta, alta impedância, você colocando a ponta de prova preta no dreno e a vermelha no gate, tá bom? Lembrem disso. Agora, se você alternar de novo a vermelha nos dois sources aqui, o que vai acontecer? Ele vai dar uma continuidade, uma resistência. Bom, foi uma videoaula bem simples, bem rápida, pedido do meu amigo, grande amigo meu aí, Endel Neiva, né? Grande profissional também, da Associação Mineira de Eletrônica, né? Bom, grande associação. Então, peço que curtem o meu canal, que se inscrevam. É isso aí. Falou, galera. Tchau, tchau. Grande abraço.